Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 24 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo novo e o conteúdo existente, que tem muito conteúdo de aprendizado para você explorar tudo de forma gratuita. Na análise de hoje eu vou abordar aqui o Ibovespa, o mini índice e o mini dólar. Depois disso, o PTR4 vale 3, BRDT3, NTCO3, IP3, Azul 4, BPAN 4, LAME 4, BBDC 4, GGBR 4, MGLU 3 e BTOW3. Vamos então aqui começar a nossa análise, só que antes de dar o start aqui no Ibovespa, vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Agradeço demais sua valiosa audiência. Com seu like a gente consegue ter um alcance maior no YouTube. Agradeço por essa colaboração. Começando pelo Ibov, nós temos um pregão de alta de 0,66%, está dentro do leilão de fechamento, então isso pode mudar de alguma forma essa variação. Brigando novamente com a região dos 129.440 pontos, aqui está essa região que foi bem testada aqui para trás, tem um ponto aqui também de máximo, enfim, uma região bem testada de resistência. A forma como está subindo parou de cair aqui, e a forma como está subindo já tem 1, 2, 3, 4, 5, não me agrada muito na questão de expectativa forte para cima. Não me agrada ainda, pode até mudar um pouco isso aqui, mas nesse momento pode romper aqui? Pode, só não esperaria tanto para cima, ou seja, um movimento tão elástico aqui sim para cima no primeiro momento, pela forma como está acontecendo. E aí eu tomo alguns cuidados, vamos dizer assim, o que leva assim, a uma certa, vamos dizer assim, preocupação, ou pelo menos umas cautela, algo objetivo, ou questão do stop, trabalhar um stop mais curto, é de acontecer algo nesse sentido, ou seja, vai passando o tempo, daqui para cá foi um movimento fraco, mas está sendo mais fraco ainda para subir. Aqui levou basicamente aqui uns 8 dias e aqui já tem o quinto dia e até agora não deslanchou. Não ganhou ainda força o movimento de subida. Então, como o gráfico a gente fica monitorando a força de comprador e vendedor, por enquanto os compradores aqui ainda estão dentro de um único candle de baixa. Então, é como se estivesse aqui dentro da casa dos vendedores e até agora não deslanchou. Então seria importante gerar algo mais relevante aqui para cima para aumentar a probabilidade de romper isso aqui tudo para cima. O que seria o sinal negativo? É voltar para baixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, ontem seria perder a mínima do pregão de ontem porque fechou abaixo da média, mas não fez isso, voltou para cima, um ponto positivo. Então termina o dia com um aspecto positivo, com a expectativa maior olhando para cima. Mas é importante a gente ficar atento na mínima de hoje, na faixa 128.428 pontos aqui, arredondando. Seguindo para o mini índice, no dia de hoje nós temos aqui o mini índice voltando para cima da zona de resistência, 129.900, podemos até arredondar para 130 mil pontos, gráfico de 60 minutos, mas observe o dia de hoje, né? Vai lá, volta aqui embaixo, tenta subir, volta para baixo, ou seja, um movimento ainda muito travado. De maneira geral, abriu subindo, dá para monitorar, abriu subindo nesta sexta-feira, dá para monitorar fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente fundo ascendente. Fundo ascendente para cima de uma região 130, 190. O melhor cenário seria esse. Subiu, chegou aqui, bateu nessa resistência, gerou topo lá no G60 ou no G30. Nessa faixa aqui de pontos, que seria aqui por volta dos 130.595, 130.600, perda de mínima do que no anterior, seria o sinal de topo seria para buscar o que então? No gráfico de 10 ou de 5 minutos, topo descendente no mini índice ou no mini índice no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir já caindo e voltar para baixo desse nível aqui, que foi um nível de suporte bem definido no pregão de hoje, ali na casa dos 129.800, que já seria abaixo daquele nível que eu comentei no início da análise, 129.900, fica mais para venda também de topo descendente ou pivô de baixa. Seguindo para o dólar dia de hoje, queda forte, nada de gerar sinalização de alta, ou seja, depois de ter abortado esse bom sinal de alta aqui, bom sinal de alta, um candle de força, né? Anulado a força dos compradores no pregão sexta-feira passada,
submeteu o dólar na expectativa de poder vir para um patamar de suporte mais e mais abaixo. Já perdeu os 972, que é válido até o fechamento da semana, mas já parece pouco provável o dólar dar uma pancada aqui para cima. E apontando ainda mais para baixo, e aí a gente já está olhando lá para os 4.820, seria o próximo nível de suporte ali no dólar. No gráfico de 60 minutos, temos aqui, ó, o que eu comentei ontem. O movimento está fraco para cima, ainda é muito fraco comparado à força. De novo, força aqui, vendedor. Hoje pela manhã, no giro dos futuros, comentei essa abertura, o foco maior, muito mais em buscar a operação de venda. Ou seja, o mercado apontando para baixo, fica muito mais para buscar a operação de venda. E agora, nesse ponto que está aqui, vai se abrir caindo, continua focando em topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos para se fazer venda de day trade. Para buscar compra com a expectativa ou de bater na média aqui no dia 60 ou bater no fundo ali anterior, na casa dos 4.945, que seria uma resistência um pouco mais relevante aqui pelo gráfico de 60 minutos, o ideal é abrir subindo, superar essa região aqui que eu vou colocar no gráfico de 10 minutos, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. É essa região aqui, ó, abre subindo, reverte aqui para cima e aí, a partir daqui fundo ascendente para cima da média móvel de 13 períodos, dá para se buscar a operação de compra de day trade no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para as ações, a PetroR4 no dia de hoje, alta de 0,85%. A Petro vai continuando gradativamente buscando aquela região de resistência lá na faixa dos R$ 30,11, até podendo testar os R$ 30,73. Então, caminho por enquanto sem nenhum sinal de baixo. Primeiro sinal de baixo, perda da mínima do pregão de hoje em R$ 29,22 aí para quem está comprado. Vale 3, pregão de hoje, queda de 0,18%. O leilão está jogando para 111,09, se fechar em 111,09, o pregão de ontem fechou em 110,89, vai fechar no positivo. Enfim, estabilidade no pregão de hoje para Vale 3. Para quem está comprado, objetivamente, uma das alternativas de condução de stop seria a perda da mínima do pregão de hoje. Para quem está querendo comprar, o que seria interessante, dá uma lateralizada aqui e gera pivô de alta. Uma das alternativas de entrada para compra na Vale 3, sabendo que ela tem região de resistência aqui atualizada por conta da... ficou X... O ativo está X aqui, a gente tem resistência em 112 ex-proventes, 112,14 a 112,60 basicamente. Próxima ação, BRDT3. Aí falando das ações que a gente está comprado. Teve um pregão bom, alto de 1,55%, seguimos na ponta compradora sem nenhuma mudança. O que é bom para a nossa posição? Pivô de alta aqui. Ela romper tudo para cima, daria até para abrir uma compra aí de rompimento nesse ativo. Se ficar mais tempo aqui ainda de lado e superar a máxima do que no anterior, ainda dá para abrir compra de fundo ascendente no papel. Então seguimos comprado na ação. Depois de BRDT3, vou falar aqui de NTCO3, que no pregão de hoje proporcionou alta de 0,88%. Tá, o leilão está vindo aqui para puxar aqui para cima, bem, 57,29%. Elevando ali uma alta de 0,88 para lá na faixa de 1,3%. Temos um novo sinal para cima. Vamos ver se ela mantém aqui. A gente não tem nenhuma mudança em relação à nossa compra. O fato é que, nesse momento, ela está abaixo do nosso preço de entrada. Lembrando, se ela fechar em 57,29, ela vai ficar praticamente no nosso preço de compra, que foi 57,32. O próximo ativo, a IP3, que terminou o pregão em queda, foi até bem no início do pregão de hoje, mas foi lá e perdeu força. Chegou a bater em alta de mais de 2% e fechou ali na... Estava para fechar na estabilidade, mas está puxando aqui 0,49 também. O mercado leilão está puxando para cima em alguns ativos. Então, o papel podendo fechar em alta ainda no pregão de hoje, nenhuma mudança em relação à nossa posição comprada. Tem uma resistência aqui que ela está com dificuldade, região dos R$ 37,00. Vamos ver se ela ganha força aí nos próximos dias. Azul 4, compra que a gente também fechou queda hoje, está fechando em queda, 1,29, o leilão está puxando só um pouquinho para cima, 0,17, nenhuma mudança na nossa posição, seguimos comprado. Lógico que depois desse movimento aqui, o que a gente está aguardando aqui é algum sinal mais forte aqui para cima, né, acima da média, ou seja, não voltar para baixo da média, mas nenhuma mudança em relação ao stop da posição. BPAN 4 também teve um pregão ruim, ontem foi um pregão muito bom de início de operação, mas hoje pregão bem ruim, 4,42%, essa aqui já fechou em queda, saiu do leilão, que eu quero dizer.
E voltou para baixo do nosso preço de entrada. Nosso preço de entrada na faixa dos 24,74, ela fechou em 24,45. Dalton, e aí? Entro comprando? Você pode buscar a entrada aqui agora com stop um pouquinho mais curto ou aguardar um sinal de alta no G60 aqui, por exemplo. Esse aqui é o gráfico 60 minutos. Fechamento aí na primeira hora de pregão para cima dessa região. Superação da máxima que no anterior. Possibilidade de abrir uma operação de compra. E se quiser trabalhar com stop curto, ficaria aqui abaixo dessa mínima. Essa é uma forma de entrar somente se acontecer algum sinal de alta ali no G60 do papel, mas nosso stop também não tem nenhuma mudança. Lame 4, recomendação de compra no pregão de hoje. Está apontando para fechar aqui nos 22,38 mesmo, alta aí de 4,48%. Bela formação de um fundo, já tinha voltado para baixo da média, está com dificuldade de ficar acima da média, hoje já fecha acima, fecha bem acima da média. Vamos ver se ela... E isso aconteceu aonde, né? Esse sinal de alta aqui numa região lá do semanal, que era uma região importante, na faixa dos R$ 21,60. Baseado nisso, passamos a recomendação de compra, uma tendência de alta que ela tem, ou seja, topo e fundo ascendente, faz um recuo um pouco maior, colocando até aqui os números do Fibonacci em cima desse último movimento de subida, dá para perceber que ela testou a retração de 38,2%, que também funciona como ponto de suporte e gera esse sinal de alta no pregão de hoje, essa formação de fundo ascendente. Dados da compra, entrada por volta dos 22,33, está vindo para fechar em 22,38, estamos muito próximo do preço de entrada, 21,58 o stop da operação, risco de 3,36%, temos aí um objetivo em 23,46, alocando 7% do capital total nesse papel. Nesse momento temos várias operações em aberto, com 85% do capital alocado aí na questão, 85% do capital que é direcionado para operações de curto prazo, swing trade, tá basicamente alocado. Seguindo agora, fechou aqui realmente em 22,38. Seguindo agora para BBDC4, pregão de hoje gerou ali uma formação de um martelo, uma formação aí de martelo, superação da máxima do candle anterior, é uma alternativa aí de se buscar alguma operação de compra no ativo, sendo mais agressivo. Se encaixa para mim essa compra? Não. Mas seja um padrão de reversão dos candles, não se encaixa para mim, está dentro do movimento de baixo no gráfico semanal. Então, para mim, descaracteriza ali a possibilidade de abrir uma compra. Não que vai dar errado, mas descaracteriza a entrada para mim. Para quem for abrir alguma compra nesse papel, stop pode ficar abaixo da mínima de hoje, em R$ 26,87. Ainda em uma tendência de baixo. Se eu fosse projetando aqui o topo duplo aqui, ó, temos aqui a projeção de queda ficando nos 26,58, que é a altura da formação de topo duplo. Próximo ativo, GGBR4, pregão de hoje. Pregão de hoje, ação alta de 3,09%, topo e fundo descendente, ainda dentro de um processo de correção da forte queda, chegando num ponto importante que são ali praticamente as duas médias, colocando o Fibonacci também nesse movimento aqui de queda. Temos aqui o ponto de retração de 50% desse ativo, que é um ponto de resistência. Perda da mínima do pregão de hoje é um sinal de topo descendente, aumenta até a chance de queda e possibilidade até de uma venda. O candle poderia ser menor para fazer essa venda de swing trade, mas seria um ponto de saída de uma posição comprada no swing trade, na minha opinião, porque seria um sinal contrário, sinal de baixa a favor da tendência se perder a mínima do pregão de hoje. Ou seja, gera compra para mim essa alta de 3,09%? Não. Não significa dizer que ela não vai subir mais? Não, não significa isso. Significa apenas que o contexto atual de tendência de baixa ainda não abre entrada para mim em cima de GGBR4. Fico mais interessado em compra em GGBR4 acima desse nível de preço, inclusive já até comentado na análise especial do ativo. A próxima ação, Magazine Luiza, MGLU3. Olha que belo candle de alta no pregão de hoje, bela alta, fechando acima de tudo, superando, deixa eu só colocar a questão do ajuste, superando a máxima da semana passada. Então, uma das formas, se fosse abrir uma operação de compra, tem duas formas. Uma pelo gráfico semanal, colocando stop aqui embaixo, tentando pegar várias semanas aí para cima, a favor do fundo ascendente do gráfico mensal. Então, essa seria uma forma. O stop ficaria então onde? 19,92. Segunda forma de entrada, rompimento, candle de força, superação da máxima desse candle, stop abaixo da mínima dele, tentando pegar pelo menos uma vez e meio o tamanho desse candle. Qual a forma que eu considero mais interessante? Depois desse candle de alta, se não voltar forte para baixo, se tiver algum candle de indefinição aqui, abrindo a possibilidade de uma compra com stop um pouquinho mais curto, tentando pegar algo para cima ou usando o G60, que é isso aqui, ó, gráfico 60 minutos, correção,
fundo ascendente, possibilidade de abrir compra com stop mais curto, aí sim tentando pegar uma boa relação risco-retorno para essa região de resistência que é a próxima na casa dos R$ 22,20 e a máxima desse topo em R$ 22,52. Lembrando, tendência de alta de curto prazo e de médio prazo, de curto prazo principalmente no gráfico diário, médio prazo ainda não, no gráfico semanal ainda não. Precisa romper os 22,52 para anular a tendência atual de baixa, que vai dando um indício que pode fazer isso aí. B2W, a ação que foi selecionada hoje pelo Instagram, aqui no meu perfil @dvinvest, foi selecionada para ser comentada. A ação recuou nos fundos, nos topos anteriores, ponto que pode funcionar como suporte, fechou abaixo, bateu na média, mas voltou para cima, não só dessa máxima, como também dessa. Gerou um sinal de alta, mas deixando a sombra superior uma perda de força no fechamento. Mas é um sinal de alta, é uma abertura de movimento de alta que traz uma expectativa de ter algo para cima. A tendência nesse ativo no gráfico diário é de alta. Só que ela está num ponto importante no semanal, uma região de duas médias ali, que é em definição, mais o fundo aqui anterior, ou seja, uma zona de resistência importante nos R$ 72,00. Então ela bateu hoje nos R$ 72,00, de novo entrou pressão vendedora. Assim como aconteceu aqui, volta a acontecer. Mas o sinal é aqui para cima. Quem está comprado, stop aqui embaixo dessa mínima, mantém a posição comprada, mantém o stop no lugar que está. Aguarda aí mais alguns pregões para a próxima semana tomar a decisão se muda esse stop ou não. Mas é um ativo com uma boa sinalização também de alta. No dia de hoje, poderia ser melhor nesse fechamento, mas já tem um sinal aí de subida em B2W, tendência de alta de curto prazo. Gráfico semanal, tendência indefinida, anulou a tendência de baixa, então está dando uma tendência indefinida e entre as médias, abaixo de uma zona de resistência importante. Precisa voltar para cima dos R$ 72,00, manter-se acima dos R$ 72,00, gerar novas sinalizações de alta acima dos R$ 72,00 no gráfico diário para aumentar a expectativa de recuperação da tendência de alta de curto a médio prazo. De curto prazo já é de alta, de curtíssimo a curto prazo, que é do gráfico diário, já é de alta. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até a próxima.